Deus. Pronto. Foi. Oi, pessoal. Tudo bem, pessoal entrando? O Lu, o Lossi, a Ben. Boa tarde, gente. Boa, pessoal chegando aí. Bom, pessoal, boa tarde. Feliz Dia dos Namorados, sexta-feira. Dia dos Namorados, uma data muito especial. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, eu sou biólogo e trabalho como guia bilíngue, um dos guias bilíngues aqui do OnSafari. Trabalho na base do Pantanal, aqui no Refúgio Ecológico Caimã. E nessa semana super especial, o OnSafari produziu várias coisas legais para levar um pouquinho para vocês sobre o amor no mundo animal. E a gente encerra a semana, hoje, sexta-feira, com um pouco mais de conhecimento sobre como é o amor no mundo animal. Então eu dei uma boa estudada esses dias aí, aprendi mais sobre esse tema fascinante e estou aqui para compartilhar com vocês. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar aqui nos comentários, tá bom? Qualquer pergunta que a gente tenta responder. E também me avisem se a conexão estiver ruim, o som, porque eu tô aqui, como vocês podem ver no fundo, eu tô aqui no Pantanal mesmo, né? Então tem um fundo bem bonito, uma natureza linda. Inclusive, se virem alguma onça passar, pode me avisar, que acontece, não é incomum. E, enfim, vamos trocar essa ideia aqui, bater um pouco de papo. Esse tema é um tema muito fascinante, pessoal, na verdade, porque falar sobre o amor no mundo animal é falar sobre o sentimento dos bichos. E isso, por mais que hoje em dia muita gente aceite essa ideia e goste de falar sobre o sentimento dos animais, por muito tempo não era uma coisa aceita, né? As pessoas que pensavam sobre amor, sobre luto, os sentimentos humanos, não consideravam os animais nessas reflexões. É mais lá pelos anos 1800, naquela época do iluminismo, que os filósofos trazem a ideia de que, poxa, os bichos parecem ter sentimentos sim, né? Os bichos sentem também. E existe um termo para isso, né? Que é senciência. Os animais são sencientes. E a partir daí, os pesquisadores começaram a tentar entender melhor como é que os animais sentem, como eles expressam esse sentimento. E eu vou trazer dois exemplos muito interessantes que mostram como os animais sentem e até, muitas vezes, sentem parecido com nós humanos. Né? Um exemplo que eu acho muito fascinante é de uma orca, né? Uma baleia, né? Vive lá no mar e ela vive em grupo. E tem uma orca lá na costa dos Estados Unidos, Canadá, lá no hemisfério norte, que faz alguns anos atrás ela teve uma filhote. E essa filhote morreu. E mesmo depois que essa filhote morreu, essa mãe carregou o filhote por 17 dias. O filhote morto, ela não deixava o corpo afundar. Claramente manifestando um luto, né? Uma dor pela perda desse filhote. Então, poxa, será que isso não demonstra que essa baleia amava o filhote dela? Né? Por mais que pessoas possam falar, mas né, não é mais instintivo. Poxa, é uma manifestação tão clara, né, dela lutando pela vida daquele filhote. Se fosse uma coisa mais instintiva, talvez ela só deixasse afundar. E não. Ela deixou afundar depois de 17 dias. Então o luto também é uma forma de sentimento muito forte, de um amor por um ente que foi perdido. Elefantes também têm luto, né? Quando um elefante morre, os elefantes vão em volta, tocam, tentando entender o que está acontecendo com aquele indivíduo que partiu. E um outro exemplo muito legal é aqui no Brasil, que aconteceu no Zoológico de São Paulo. Tinha um casal de leopardo das neves. E um macho desse casal acabou falecendo. A fêmea ficou um tempão em luto. Ela rugia super triste nos recintos, ela não se alimentava direito, o manejo dela era mais difícil, porque ela estava sentindo a perda de um ente querido. Ela estava de luto, porque ela provavelmente amava aquele leopardo com quem ela vivia. Então esses exemplos para mim mostram muito que os animais têm sim sentimento e até parecidos com a gente. E falando do leopardo, que é um felino, eu vou contar um pouco para vocês de como as onças pintadas amam. Né? Elas têm um jeito de amar bem diferente, mas é muito legal. As onças, né, são felinos da família Felidae e elas pertencem ao grupo
dos panteras, né? Que tem os tigres, os leões, o leopardo das neves e o leopardo, né? Na África. E o pessoal conhece muito o leão, né? O leão é famoso porque tem o filme, né, do Simba, e mostra eles vivendo em grupo, que tem um macho alfa, tem a fêmea alfa, as fêmeas. E é lindo, né, essa união dos leões vivendo em grupos. A onça é bem diferente. Ela é parente dos leões, mas ela não é um animal super social que nem eles, que vivem em grupos. A onça, ela é um animal que vive solitário, mais solitário, né? Ela vai caçar sozinha, mas ela interage sim com outras onças, mais do que a gente imaginava. Isso é uma coisa, pessoal, que a gente aprendeu muito na prática aqui no safari. Então, tanto nos safaris com os hóspedes, né? Então, quem tem a oportunidade de vir para cá, conhecer um pouco mais sobre as onças pintadas, pode muito ver, inclusive um casal de onças, e elas interagindo mais do que a gente imagina, mas não sociais como os leões. O que acontece? As fêmeas, né, elas ficam na área de vida delas, e os machos têm áreas de vida geralmente bem grandes, maior que a das fêmeas. E o macho vai andando, vai percebendo as fêmeas que estão na época de reproduzir e copula com elas. Eles formam casais por um tempo curto da vida deles. E podem formar vários casais ao longo do ano, um mesmo indivíduo. Então, por exemplo, um caso muito legal é a ferinha, né, que é uma das onças que é filha da fera, que a fera foi reintroduzida e vive em vida livre hoje, escolheu a área de vida aqui na Caimã. A fera teve a ferinha faz pouco tempo e a ferinha já desgarrou da mãe, eles não vivem juntos. Ela tem uma área de vida perto da mãe dela e ela vive andando por aqui. E tem um outro filhotão na área, que é o Victory. O Victory é filho da gatuna, a gatuna também monitorada pela gente do safari, que também é livre, vive aqui na Caimã, a área de vida dela aqui dentro. O Victory ainda tá meio com a mãe dele. Ele tá grande já, com mais de um ano e meio, então ele tá começando a desgarrar. Há um mês atrás, mais ou menos, a gente viu, tava eu e a Lili, a gente foi pra campo, né? Quem avisou a gente foi a Fê, do Projeto Arara Azul, super parceiros também, e a gente viu a ferinha vocalizando, a gente chama de esturro, esturrando pra caramba, né? Fazendo o chamado, e a Lilica é super experiente, falou, ela tá procurando um parceiro. Dito e feito, no dia seguinte, o Mário Nelson, né, que é o nosso guia de campo, encontrou a ferinha e quem que era o parceiro dela? O Victory, que também é filhotão. Os dois, inexperientes no amor, formaram um casal ali por alguns dias. Formaram esse casal, eles formam de 2 a 5 dias, ficam namorando várias vezes ao longo do dia e depois se separam. Passou uma semana, a gente viu... avisaram a gente que tinham 3 onças perto de uma das pousadas, ali nos campos. Aí fomos verificar, era gatuna. Junto da gatuna a gente viu a ferinha. Aí falou, nossa, a gatuna, né, que é a mãe do Victor, e a ferinha por perto. Fomos procurando, voltamos no dia seguinte, elas por ali, encontrou o Victor, também ali. E o Victor interagiu com a ferinha de novo. Vimos esse comportamento super diferente, né, os dois se iniciando no amor. Acompanhamos, registramos, passou uma semana, mais um chamado, né? O pessoal da pecuária também são super parceiros da gente, estavam lá fazendo manejo de gado e avisaram, falaram, Lili, a gente escutou barulho de onça numa mata, aí vamos lá verificar. Pegamos o carro, fomos lá, eu e a Lili, vimos 2 onças na mata. Olhando as rosetas, né, que são aquelas manchas que as onças têm no corpo, aquilo lá é como a impressão digital da onça. Vimos as rosetas, batemos com o nosso catálogo, ferinha e Victory, depois de umas 3 semanas que a gente tinha visto eles junto. Então um comportamento incomum, né? Porque as onças formam um casal de 2 a 5 dias e se separam, é difícil ver eles juntos de novo. E o Victor e a ferinha estavam descobrindo o amor aí juntos. Por mais de uma vez consecutiva formaram um casal. Mas isso não quer dizer que o Victor e a ferinha são casais para a vida. Porque não é padrão para as onças pintadas serem o que a gente chama de monogâmicas, né? De ter um parceiro para a vida inteira. Mas eles deram uma prolongada, talvez porque se amaram. A gente não tem como saber exatamente o que eles sentiram ali no coraçãozinho deles, né? Então a onça tem esse jeito diferente de amar. E é muito interessante, pessoal. As onças podem formar casais ao longo do ano todo. Então não tem uma época que você fala, essa é a época certa de ver casal de onça. Quem tem a oportunidade de vir fazer um safari com a gente, pode ter a chance de encontrar um casal em qualquer época do ano.
E isso é muito legal do monitoramento que a gente faz. A gente consegue ver a intimidade da onça pintada, né? Ver a vida amorosa de uma onça. Um outro animal que eu vou trazer para vocês, que a vida amorosa também é interessante, que também é nossa outra espécie que a gente trabalha muito com eles, são os lobos-guarás, que é um bicho bem característico do Brasil, um animal lindo, da família dos cachorros e dos lobos, e ele é bem abundante na região de Cerrado, né? Que a gente chama de savana brasileira. E lá no Cerrado a gente tem uma parceria com a pousada Trijunção. E lá trabalha a Valkyria, e o Wellington, que são nossos biólogos responsáveis por essa base e pelo monitoramento dos lobos-guarás de lá. Também tem a base do Velocità, que é em Mogi, que também a gente trabalha estudando e tentando entender mais sobre os lobos. E o que a literatura diz sobre os lobos guarás? Os lobos-guarás, diferentes dos lobos tradicionais que a gente conhece da história do Chapeuzinho Vermelho, esse lobo, que é o lobo que vive na América do Norte, ele é um animal que também vive em grupo, né? Então você tem uma matilha de lobo, né? Esse lobo que a gente não tem aqui no Brasil. Então geralmente é uma composição de família, que tem um macho alfa, uma fêmea alfa, e geralmente parentes ficam ali no bando de 5 a 10 indivíduos, e eles saem para caçar juntos, cuidar dos outros filhotes que nascem. Mas não é o que acontece com o lobo-guará. O lobo-guará ele é bem diferentão. Ele é um parente desse lobo, mas outra coisa, outra espécie. O lobo-guará, a gente considera eles como monogâmicos. Eles podem formar um casal para a vida inteira, mas isso não é uma regra. Eles podem sim mudar de casal também. O que acontece é que quando eles estão crescendo, eles vão experimentar parceiros. Então eles podem se juntar por um período e depois se separar. Mas quando eles encontram, eles começam a viver em áreas próximas e no período reprodutivo, que tem uma época certa que eles reproduzem, eles vão copular, vão ter o filhote. E diferente da onça, que na onça só a mãe cuida, o pai e a mãe podem ajudar a cuidar desses filhotinhos, que eles vão cuidar deles dentro de uma toquinha que eles constroem no mato. Então lá na pousada Trijunção, até anotei aqui os nomes que a Val me passou, a gente tem o caso bem bonito que é do Diadorim, que é um macho monitorado, e da Inhorinhá, né? Os dois são monitorados pelo safari lá. E os dois, alguns anos atrás, tinham casais diferentes. O Diadorim tinha a namoradinha dele, a Inhorinhá tinha o namoradinho dela. Mas no ano passado, eles formaram um casal. E desde então, o pessoal lá tem monitorado com o uso dos colares e visto que as áreas de vida deles estão bem próximas, até mudaram para ficar mais perto. E possivelmente podem até ter filhos dentro desse casal. E isso, a gente só vai saber se eles vão continuar se amando como casal por um bom tempo, no monitoramento contínuo, né? E as pessoas também podem visitar a Trijunção e quem sabe até dar uma olhadinha nesse casal bonito que é a Inhorinhá e o Diadorim, né? Então é um caso muito bacana que a gente aprende muito na prática, né? Estando em campo. A gente tem a teoria, mas isso é uma lição muito grande, muito bonita de um safari que, estando em campo, a gente descobre coisas novas e que a natureza, ela tá aqui fora, né? Vocês podem olhar pela janela de vocês, a natureza tá acontecendo aí. Não só nos livros, né? E não só nos documentários, que são jeitos da gente se aproximar da natureza, mas nada como tá pertinho dela. Vou dar um golinho de água aqui rapidinho. Estão ouvindo bem, pessoal? Boa tarde. A Ben tá aí, Kennedy. A Jaque tá pedindo pra mostrar os animais. Jaque, eu não tô com os animais aqui. Talvez se ficar de olho atrás de mim pode passar um bicho diferente. Mas você pode seguir nosso Instagram, nosso Facebook, que a gente sempre posta a imagem desses animais que a gente tá falando, tá bom? E se tiver oportunidade, pode vir pra cá conhecer com a gente por meio de um safari. Bom, vamos lá. Então eu contei pra vocês, né, da onça pintada, nossa querida, e do nosso querido lobo-guará, que são as espécies principais que a gente foca nossos esforços aqui no safari. Mas, na verdade, focando nessas espécies, a gente está protegendo os animais como um todo e o amor de todos os animais, né? Porque eles dependem uns do outro, né? É uma rede toda que existe. Não existe onça pintada, não existe lobo-guará sem várias outras espécies. E eu vou contar para vocês agora um pouquinho de outros tipos de amor, outros tipos de casais que se formam na natureza. Tá bom? E de espécies aqui que a gente pode encontrar aqui no Pantanal, no Cerrado, na Mata Atlântica. Um caso que eu acho muito diferente, que eu aprendi, inclusive em campo aqui,
conhecendo no Pantanal, é o caso da ema. Vocês já pararam para pensar como a ema forma casal? É diferente, gente. Na verdade, a gente pensa em casal, a gente associa com o cuidado dos filhotes, né? Como que cuidam dos filhotes. E na ema, quem cuida dos filhotes é o macho, é o emo. Então a ema macho, o que ela vai fazer? Na época reprodutiva, esse macho, ele vai juntar um harém de fêmeas. Então ele vai pegar as fêmeas que vivem aqui por perto e vai reunir. Inclusive, já ouviram falar do canto da ema? Pessoal, é um canto muito diferente. Eu fui ouvir nos safaris aqui, de um safari aqui na Caimã. É um barulho grave, assim, uma coisa que eu nunca tinha ouvido o ema fazer. Com esse barulho, o macho reúne as fêmeas perto dele e ele vai copular, né? Ele vai namorar com todas essas fêmeas que estão por ali. Ele vai construir um ninho, vai escolher um lugar no mato, vai construir o ninho. E essas fêmeas vão lá colocar os ovos ali em volta do ninho e depois some. Vão embora e esse macho vai ficar sozinho cuidando da ninhada toda. Então vão nascer aquele monte de eminha, e quando a gente vê por aí aquele monte, pode, vixe, tem dezenas, às vezes até 20 eminhas por aí, sendo cuidadas por uma maior, aquele é o pai que cuida dos filhotes. E o amor da ema também é mais rápido, eles não ficam o tempo todo juntos, né? Eles vão se separar depois do período de reprodução. Então é um caso diferente de amor no mundo animal e muito interessante, né? Eu não conhecia sobre esse jeito diferentão de amar das emas. Desse macho com um harém de fêmeas. Um outro caso bacana e diferente, por exemplo, as tarântulas, né, que são invertebrados. Os invertebrados, que são aqueles animais que não são tão grandes, né, não tem esqueleto, coluna vertebral que nem a gente, por exemplo, as aranhas, os besouros, os mosquitos, eles também formam casais. E é difícil a gente dizer, será que eles amam? Porque eles são bem diferentes da gente. Mas é complicado a gente dizer que não, né? Eles podem amar de um jeito diferente. No caso das tarântulas, que são aquelas aranhas bem peludas, elas têm aqui no Pantanal. Quem vier fazer passeio com a gente, ou vier conhecer essas regiões, fica tranquilo que elas não estão dentro da casa, assim. Elas vivem nas árvores, na natureza. E as fêmeas têm um comportamento interessante também. Elas escolhem um macho, o macho vai tentar cortejar ela, sim, o macho geralmente é menor, ele tenta se mostrar pra fêmea, fazer um comportamento diferente, uma dancinha. Se ela não gostar, ela vai lá e ela pode devorar esse macho. Então, os machos que se cuidem no mundo das tarântulas. Ou eles agradem bem a fêmea, ou vai virar refeição. Então é um jeito bem diferente de amar também. Mas dá certo. Tem um monte de tarântula aqui se a gente procurar no meio das árvores. Então é um exemplo de amor diferente no mundo dos invertebrados aí, desse nosso mundo animal. Um outro exemplo legal, eu tô olhando aqui, pessoal, que eu fiz umas colinhas aqui, tá bom? Que eu li muita coisa diferente ao longo desses dias. É um tema muito interessante, que vale a pena se aprofundar. Um outro exemplo legal, que a gente se identifica muito, né? Nós, pessoas, humanos, que inclusive tá nas postagens do nosso Instagram nesses últimos dias. E esses animais estão sendo cuidados por parceiros da natureza e parceiros de um safari muito bacanas também, são as araras azuis, né? Tem o projeto Arara Azul aí, da Neiva, tem a Keké, a Fê, a Ana, o Lucas, que cuidam delas por aqui. A gente sempre se encontra. As araras fazem parte do grupo dos papagaios, dos periquitos, a gente chama eles de psitacídeos, esse grupão que reúne todos eles. Esses animais com esse biquinho característico. E é bem característico desse grupo formar casais para a vida inteira. Então a gente chama eles de monogâmicos, assim como o padrão para as pessoas, né? Formam um casal e esses dois vão se cuidar, vão cuidar da pena um do outro, vão ajudar na alimentação um do outro e também vão ajudar a cuidar do filhote que eles tiverem juntos. É o caso das araras azuis. A gente vê na época reprodutiva os casais voando por aí, mesmo quando não é época de reprodução, eles estão sempre voando juntos, né? É um laço que eles criam para sempre. E a mesma coisa vale para os papagaios verdadeiros, né? O papagaio verdadeiro é uma outra espécie desse grupão aí dos psitacídeos, muito abundante aqui no Pantanal, na Caimã. A gente tem, na vila onde a gente mora, tem um ninhal. Gente, é tanto papagaio livre que vem dormir ali naquelas árvores, é muito bacana. E a gente vê no fim da tarde chegando os casais. Então
os casais para a vida inteira vêm dormir juntos na mesma região, na mesma árvore. É uma coisa muito bonita de se ver. E a gente vê que, né, quando perde um parceiro, poxa, deve ser uma dor muito grande para esses animais, né? Tá perdendo um parceiro que eles têm para a vida toda. E isso é uma coisa muito legal que a gente consegue super ver ao longo dos nossos safaris aqui. E isso é um padrão até que bem comum em aves no geral. As aves amam desse jeito, formam casais para a vida inteira. Então a gente chama as aves de monogâmicas. Falando de papagaio, eu vou falar de um peixe que recebe o nome de peixe-papagaio. E vou sair um pouco aqui da terra, do Pantanal, e vou lá para o mar. Aproveitando que é Semana dos Oceanos também, né? Comemorando aí a importância e a diversidade de vida que a gente tem nos mares. Então, indo lá para os mares, a gente tem um peixe, pessoal, que chama peixe-papagaio. Ele é um peixe lindo, ele é super colorido, talvez é por isso até que ele receba o nome de peixe-papagaio. Ele pode ser verde, ele pode ser azul, rosa, amarelo, essas cores todas juntas. Ele é lindo, gente. Quem tiver a oportunidade de ou dar um Google aí, procurar umas imagens, ou se for mergulhar, fica de olho nesse bicho, que ele é lindo. E, geralmente eles vivem em grupos grandes. Nesse grupo, a gente tem um macho com um harém de fêmeas. Então é um macho que ele vai, né, namorar com essas fêmeas todas e ele vai ser responsável por todos esses filhotes. E o peixe-papagaio tem uma coisa diferente no amor do mundo animal. Se um macho morre, sabe o que acontece? Uma das fêmeas, geralmente a fêmea mais velha do grupo, ela vai sofrer uma transformação total e vai virar um macho. E aquela fêmea vai ser o macho dominante do grupo. Ela vai sofrer uma transformação de sexo. Todas as gônadas, né, que é a parte reprodutiva, vai mudar. A característica física dela vai mudar. Ela vai ficar com cor, formato de um macho. Passa por essa transformação para ser responsável por aquele grupo. Ou seja, por amar aquele grupo e cuidar da sobrevivência, dos filhotes que nascerem. Então isso é um exemplo super diferente de amor no mundo animal. E muito interessante. E falando do mar, vou dar mais 2 exemplos que eu já tive experiência com esses animais, já trabalhei com eles antes de trabalhar com as onças aqui no safari, e que são fascinantes. O primeiro deles, vou falar da baleia jubarte. A baleia jubarte, muito legal porque está na época reprodutiva dela, pessoal. Então lá no litoral, no Nordeste, na verdade ao longo de toda a costa a gente pode ver as jubartes, porque elas vêm lá da Antártica, elas fazem uma super viagem lá da área de alimentação delas na Antártica, elas vêm namorar, elas vêm amar aqui no nosso litoral. Isso é muito bacana. E as jubartes, elas não vivem em família, assim. Elas vivem em grupos, mas não em casais, né? As jubartes, então, vêm aqui para a costa brasileira. E principalmente ali na região de Abrolhos, no sul da Bahia, na Bahia como um todo, elas vão formar casais, sim. Elas vêm para namorar. E o comportamento delas é diferente, né? Esse mamífero gigantesco aí, pode chegar a 16 metros, maior que um ônibus. A fêmea, ela vai estabelecer o que a gente chama de grupo competitivo. A fêmea que veio pra namorar, né, ela tá toda cheirosa, com os cheiros do amor, ali na água, ela vai atrair um monte de macho pra perto dela. E esses machos, a gente chama de grupo competitivo. Esses machos vão interagir bem violento, assim. Eles pulam em cima um do outro, bate a nadadeira peitoral, bate a caudal, disputando essa fêmea. E essa fêmea vai ali, ó, só nadando rápido, ela também tem que quase se proteger, porque é violento. E ela vai nadando e esses machos vão competindo, vão se cansando, podem se machucar no caminho. E aquele macho que foi o mais fortão, o mais rápido, vai conseguir ficar com a fêmea e namorar com aquela baleia. Mas vão namorar e vão separar depois. Aquela fêmea, na temporada, pode criar outro grupo competitivo por ela. Ou seja, ela pode namorar com outros machos. Mais um exemplo de como é diverso e como pode ser diferente o amor no mundo animal, não é? E falando de fêmea com um monte de macho procurando ela, a gente tem um outro exemplo muito legal, que são as tartarugas marinhas, né? Tem o projeto Tamar, que protege há anos esses animais na nossa costa, um trabalho muito bonito também. E as tartarugas marinhas, não sei se vocês têm visto aí na internet, tem uns vídeos bem recentes de um grupo enorme de tartarugas verdes na costa da Austrália, lá na Barreira de Corais. E essas aglomerações gigantescas, elas acontecem para reprodução, para o período do amor, para o período reprodutivo. E na tartaruga marinha,
é parecido com as baleias até. A fêmea tá fértil, vai vir um bando de macho, um grupo bem grande de macho, pra copular com essa fêmea, pra namorar essa fêmea. Inclusive, gente, é muito doido. Às vezes fica uma fêmea com 3, 4 machos em cima dela. E ela pode, inclusive, se afogar. Ela tem que ser forte pra subir pra respirar, porque fica um alvoroço. E ela vai namorar, né? Vai amar aí durante uns 15 dias, os estudos indicam, mais ou menos, pra depois botar os ovos dela. Mas ela não vai viver com esses parceiros, né? Ela não vai criar pares. Ela vai embora, os machos vão embora para a área de alimentação, inclusive os filhotinhos, né? Nas tartarugas eles nascem na areia, a mãe não cuida deles, a mãe vai embora, os filhotes já nascem safos, já nascem sabendo para onde tem que ir, seguem o brilho do mar, né? Numa praia escura protegida, atingem o oceano, pegam as correntes e vão embora viver, esperar 30 anos para eles começarem a amar. A tartaruga demora bastante para elas começarem a amar também. Então é fascinante, né, gente? O amor no mundo animal, ele é muito diverso. Ele é muito diverso. E a natureza mostra isso pra gente. Inclusive, falando dessa diversidade, nesses estudos ao longo dessa semana que eu fiz, eu fiquei encantado com a diversidade que a gente tem registrada. Inclusive, na natureza tem muitos casais de bichos que são casais do mesmo sexo. Por exemplo, um macho com um macho, uma fêmea com uma fêmea. Um exemplo que eu achei muito bacana, tem lá no Havaí, né, naquelas ilhas dos Estados Unidos, no Oceano Pacífico, tem um grupo de albatroz, que também aqui no Brasil a gente tem o projeto Albatroz, que protege os albatrozes, né, aves muitas vezes ameaçadas. Tem uma colônia de albatroz que muitos casais, uma porcentagem grande, são de fêmeas com fêmeas. E essas fêmeas se cuidam ao longo da vida toda, são monogâmicos, e elas, inclusive, têm filhotes. Mas os filhotes, elas vão namorar machos de outros casais. Gente, na natureza isso é comum, essa diversidade no meio dos bichos. Eles podem namorar fora do casamento deles, assim. Acontece muito. Os estudos indicam bastante isso. E essas fêmeas que são um casal, namoram e depois botam os ovos e vão cuidar desses filhotinhos e ensinar eles a crescerem e depois saírem livres por aí. É um exemplo bem interessante que eu não conhecia e fiquei fascinado. Inclusive que a gente falou dos papagaios e das araras, eu vi também que na Nova Zelândia tem uns periquitinhos verdinhos que parecem os periquitos que a gente tem aqui no Pantanal. Aqui a gente tem o que a gente chama de periquito rei, que ele é verde com a testa bem laranja. Gente, um periquito lindo. Na Nova Zelândia tem um que é desse estilo, só que é menorzinho. E foram estudar a colônia, né? Vários casais. Nossa, que lindo! Foram ver, tinham vários casais de macho com macho, fêmea com fêmea. E eles viviam super bem assim. Às vezes, esses casais que são do mesmo sexo, eles podem até adotar filhotinhos que são abandonados por casais de sexo oposto, né? De macho e fêmea. Às vezes esses casais rejeitam um filhote ou tem mais de um e não dá conta de cuidar. Esses casais do mesmo sexo vão lá e adotam esses filhotinhos. É uma relação fascinante, assim, que eu não conhecia, né? A diversidade da natureza. E isso é super comum, na verdade. Tem várias espécies. Em girafas, eu vi que tem vários casais do mesmo sexo em girafa. Em carneiro também é comum. Em morsas, que são aqueles bichos grandões que vivem no mar. Então é uma coisa que é super difundida na natureza e às vezes a gente não conhecia porque não faziam muitos estudos sobre isso. E se a gente pesquisar, pessoal, eu recomendo muito, é um tema muito fascinante. Procurar na internet sobre amor no mundo animal, escolha de casal, a gente vai ver que é diverso e a gente vai ver que é fascinante. Vocês pararam para pensar que é o amor no mundo animal que gera grande parte da diversidade que a gente vê? Essas plantas que a gente está vendo, quando a gente acorda ou durante o dia, a gente escuta aquele monte de ave, a maioria das vezes são casais, ou tentando formar casais. São os machos cantando para as fêmeas, são as fêmeas escolhendo aqueles machos que são mais bonitos, mais coloridos. A mesma coisa vale, por exemplo, à noite, o barulho dos grilos, os sapos. Eles estão, na verdade, amando ali, eles estão namorando, fazendo seus sons, fazendo seus displays, né? Mostrando a cor que eles têm, a força que eles têm, tudo isso para formar casais. Então, o amor, a gente pode dizer, é uma força que gera diversidade. E a natureza é bonita
vir para cá, para Caimã, ou para qualquer lugar fazer um safari, conhecer o que a gente estuda, a onça pintada, fazer um safari com a gente do safari, é conhecer sobre a diversidade da natureza, que é fruto desse amor entre os bichos. Então eu fiquei fascinado porque, primeiro, mostra que os animais têm sentimento. A gente pode não conhecer como eles sentem exatamente, porque eles não são humanos. E a gente, como humano, a gente conhece mais o humano. Pra gente tentar entender o que um bicho sente, a gente teria que ser aquele bicho. A gente nunca vai conseguir fazer isso. Então, estudar o amor entre os bichos, né, o amor no mundo animal, faz a gente ter mais respeito por eles, porque você reconhece que eles têm sentimento. E mais do que isso, estudar o amor no mundo animal e conhecer o amor no mundo animal faz a gente lembrar que a natureza é bonita porque ela é diversa, existe diversidade. E amar é diverso. A natureza dá pra gente essa lição. E não só diversidade, por exemplo, a onça tem um jeito, o lobo-guará tem um jeito, papagaio, a arara. Dentro das araras, dentro dos papagaios, existe diversidade. E essa diversidade que pode fazer com que, por exemplo, ao longo de muitos anos, novas espécies surjam. E coisas diferentes surjam na história da vida na Terra. Tudo por conta da diversidade. E da diversidade do jeito de amar. Então eu queria aqui, né, acho que estou falando bastante, não sei se vocês têm alguma dúvida. Queria deixar, né, vou ver algumas dúvidas que surgiram aqui, mas queria deixar essa mensagem, que não importa qual é o seu jeito de amar, a natureza mostra isso. Que somente ame e respeite a diversidade do amor, né? Então, para todo mundo aí, um feliz Dia dos Namorados e obrigado por virem aqui e acompanharem um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e um pouco mais sobre a diversidade da natureza e sobre o amor no mundo animal. Eu vou ler aqui um pouquinho das dúvidas que surgiram, tá bom? Já teve onça com 4 filhotes? Tem uma das dúvidas aqui. Já teve, Lilica, registrada aqui? Aqui na Caimã não, mas já não vivi. Sim, então, aqui na Caimã, a Lilica tá aqui do meu lado. Aqui na Caimã não teve registro de onça com 4 filhotes. Mas na natureza, em outros locais, tem registro sim. Não é muito comum, viu, pessoal, a onça ter tantos filhotes assim. A gente sabe que de 1 a 3 filhotes é mais comum. Inclusive, o OnSafari registrou uma toca com trigêmeos, né? E a gente conseguiu acompanhar o crescimento e desenvolvimento desses trigêmeos, que é muito legal. E é muito comum a gente ver um filhote só e até 2. Com 4 filhotes acontece, mas a gente não tem registro aqui na Caimã. O OnSafari tem contato com a organização Três Gigantes no Paraguai? Não conheço essa... Foi a Peta que mandou. Não conheço essa organização. Peta, vamos dar uma olhada. Você conhece, Lilica? Interessante, vamos ver, né? Parceria é tudo, né, gente? Não só, além do amor entre os animais, né? O amor pela causa da conservação é o que une as pessoas. Esse respeito, né? Encontrar ONGs, organizações com esse mesmo respeito é sempre relevante. A gente constrói tudo em rede, né? Então, parcerias são sempre importantes. Uma pergunta bacana aqui, ó. A onça pintada pode ser chamada de jaguar? Com certeza. O nome em inglês da onça pintada é jaguar, né? Que é jaguar. Inclusive, a origem indígena da onça remete ao jaguar, que é jaguaretê, né, Lilica? O jaguaretê que é a onça pintada. Então, aqui no Brasil mesmo, né? Nossos povos tradicionais que estão aqui antes da gente mais europeu chegar, já chamavam a onça de jaguaretê. Então é o nome dela sim. A gente que mudou para onça pintada. Uma pergunta legal. Nas onças existe cuidado parental paterno? O paterno não existe, viu? Foi a Zuvi que mandou. O cuidado é materno. Então o pai copula com a fêmea e vai embora. A fêmea que tem os filhotinhos na toca, constrói uma toquinha ali no meio do mato, um lugar bem difícil de acessar, né? Para proteger esses filhotinhos. E ela que vai cuidar. Até 1 ano e meio, 2 anos, ela vai acompanhar esse filhote, vai ensinar ele a caçar, vai ensinar ele a se proteger, né? Com brincadeiras, mas que já são para treinar esse bicho para a vida adulta. Tudo isso é cuidado da mãe no mundo das onças pintadas, viu? Deixa eu ver mais. De onde fica o OnSafari? Uma boa pergunta. O OnSafari, a gente começou nosso trabalho aqui na Caimã,
Refúgio Ecológico Caimã, que é na região sul do Pantanal, aqui em Miranda. Então a gente tem parceria com a Caimã, então a gente trabalha aqui dentro. A gente também atua na Amazônia, na Taimaçu, que também é uma pousada. O On Safari também está no Refúgio da Ilha, que é uma outra pousada no Pantanal. O On Safari está na Trijunção, que é uma pousada na Trijunção de 3 estados, lá próximo a Brasília. O Velotitá, que é um empreendimento é um autódromo, né, mas que é aí perto de São Paulo. Então, o On Safari está sempre em parceria com esses empreendimentos turísticos, né? A gente trabalha com preservação atrelado ao turismo como ferramenta para conservação. Então, a gente estuda, faz toda a parte científica e o turismo é uma ferramenta científica também. Nos nossos passeios, a gente conhece mais sobre os bichos, né? Com os hóspedes junto, a gente registra tudo. Faz parte da habituação dos bichos perceberem que a gente não vai interferir em nada, a gente não vai alimentar, não vai atrair com som. Quando a gente está em passeio, a gente está aprendendo e estudando os bichos também. Então, o On Safari está nesses locais que eu falei. Vocês podem procurar o site do On Safari, onsafari.org, ou no Instagram, Facebook, que a gente fala mais sobre onde a gente está, qual a nossa missão, os dados que a gente tem conseguido e fotos de experiências incríveis que vocês conseguem viver por meio dos nossos safaris. E, pessoal, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Em relação à caça tem diminuído, do Vitor Pamorim. Uma pergunta interessante, Vitor. A gente trabalha, né, com a conscientização para diminuir caça com retaliação, sim. Aqui na região que a gente atua, a gente vê bastante diminuição, sim, né? Mas é um dado que a gente é mais abrangente, né? Então, em microescala a gente tem mais informação, em macroescala é complicado. Inclusive, tem saído uns estudos sobre o aumento da ameaça sobre as onças pintadas na América como um todo, e isso traz em evidência a importância da conservação desses bichos, né? E justificando aí a existência e justificando esse nosso suor do nosso trabalho diário para proteger a onça, conhecer mais e levar conhecimento e a beleza desses bichos para vocês. Bom, pessoal, vou encerrar aqui a nossa live então. Como eu disse antes, viva a diversidade de amar que a natureza mostra pra gente. Então, para todo mundo, um feliz Dia dos Namorados. Amem muito, não importa qual a sua forma de amar, tá bom? Um beijo, obrigado. Espero ver vocês por aqui, ou quem puder, pessoalmente, conhecer mais um pouquinho por meio dos nossos safaris. Valeu e até a próxima. Encerrar seu vídeo ao vivo. Encerrar.